Bom dia, sexto ano. Hoje a nossa aula ela é de produção de texto. Nós daremos continuidade aí ao estudo dos gêneros textuais jornalísticos que nós já estamos vendo, desde a reportagem de divulgação científica, que foi o nosso assunto passado, lembram? Gostaria de mencionar que a aula de hoje, que está sendo postada hoje, ela é referente ao dia 17/9, quinta-feira da semana passada. Eu fiquei sem internet a semana passada, então só consegui postar a aula de terça. Ainda postei com atraso, porque não estava conseguindo enviar pelo 3G. Então a aula de quinta e a aula de sexta ficaram pendentes. Essa é referente à quinta-feira. E a de sexta-feira postarei logo em seguida com a nossa correção de atividade, certo? Bom, então o que é o gênero textual carta do leitor? Acompanhem o assunto pela página 26 do livro de vocês, certo? Aqui, ó. Capítulo 9, página 26, nós veremos a carta ao leitor. Só um minutinho. Bom, o que é a carta do leitor? A carta do leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com o editor de jornais e revista ou entre os próprios leitores. É geralmente de cartas ou revistas. Por exemplo, o Painel do Leitor, o Fórum dos Leitores, cartas, etc. Bom, que a postura de jornais e revistas, impressos ou digitais, há uma seção reservada para a publicação de comentários enviados por leitores para o meio de comunicação. Os textos publicados nesse espaço são denominados cartas do leitor. Para escrever uma carta a um jornal ou revista, é importante saber qual pronome de tratamento utilizar, além de conhecer a estrutura correta das frases. Por isso, neste capítulo, abordaremos período simples e composto, além das noções de sujeito e predicado. Serão os nossos próximos assuntos. Mas falando agora especificamente da carta do leitor, qual é a função social desse texto, né? Que função ele exerce no nosso cotidiano, que função esse gênero textual exerce na sociedade. Bom, a carta do leitor, ela dá a possibilidade do leitor de determinado meio de comunicação fazer comentários acerca ou de assuntos publicados em determinado jornal ou revista, ou fazer alguma crítica, elogio, reclamação, solicitação a determinada reportagem. Bom, eu acho que vocês devem ver, né? Geralmente é bem cultural, assim, das casas no Nordeste, assistir aqueles programas locais, né? Aqueles programazinhos da TV local. Bom, nesses programas, geralmente a gente tem o WhatsApp do programa, né? Onde os telespectadores, eles vão enviando críticas, eles vão enviando elogios, reclamações, solicitações ali ao vivo. Então, isso, de certa forma, é uma evolução da carta do leitor, né? Nós estamos a cada dia tornando a nossa comunicação muito mais imediata. Então, essa carta do leitor, que era postada no outro periódico, né, no periódico seguinte, a publicação que você vai comentar, hoje em dia, ela é feita de maneira mais instantânea, né? Principalmente quando estamos falando de meios de comunicação digitais. Então, a gente tem aí essa possibilidade de diálogo entre eu, o leitor, e o meio de comunicação que eu utilizo para me informar.
E isso é muito importante, tanto para você, leitor, como para o meio de comunicação, porque assim ele vai ter ali o feedback, a resposta do consumidor daquele produto, certo? Bom, é um importante instrumento de comunicação, cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Bom, o que acontece, né? O leitor, ele pode interagir com o meio de comunicação que ele consome. Por exemplo, se eu acho que é importante uma matéria sobre a inflação, né? Nós estamos vivenciando um período histórico bem difícil, onde os bens de consumo essenciais, eles estão muito caros, né? Então, eu acho que o jornal que eu leio deve falar sobre isso e ele ainda não falou. Eu posso mandar uma carta do leitor solicitando que este assunto seja abordado no próximo periódico, na próxima publicação, certo? Então, eu dialoguei com o meio de comunicação que eu utilizo para me informar. Então, eu estou sugerindo um tema, a partir daí eles farão uma pesquisa, uma reportagem sobre a temática abordada, né? Bom, e quais são as características dessa carta do leitor? Vocês já conhecem o gênero textual carta, normal, né? A carta. Os textos, a carta do leitor geralmente é um texto breve, ele geralmente é curto, por quê? Porque vem mais de um na seção reservada para esse tipo de texto, né? Esse gênero textual. Então, são textos breves e escritos em primeira pessoa. A carta é um gênero textual pessoal, emotivo, né? Você coloca ali a sua subjetividade no texto. Sobre temas atuais e de caráter subjetivo, como eu já mencionei. Temas atuais e discutidos no meio de comunicação que você está se referindo, e esse caráter subjetivo por se tratar aí da primeira pessoa. Eu, é a minha opinião, são as minhas expressões, são as minhas colocações acerca daquele tema, acerca daquilo que está sendo discutido. A linguagem é simples, clara e objetiva. Bom, por quê? Qualquer pessoa, qualquer um, pode enviar uma carta do leitor. Então, você não precisa ser especialista da língua para enviar uma carta do leitor. E nem precisa dominar uma tremenda erudição para poder escrever uma carta do leitor. Inclusive, nem é recomendada, é completamente inadequado essa linguagem extremamente formal. Formal não. Formal tem que ser, né? Essa linguagem extremamente rebuscada numa carta do leitor, porque a intenção é alcançar um grande público e nós sabemos que nem todo mundo domina tamanha erudição, né? Então, o ideal é que seja simples, claro e objetivo. Isso é a verdadeira erudição dentro do gênero textual carta do leitor. É você ser objetivo, você ser claro, você ser simples e você ter o poder de síntese, né? Já que é um texto breve. Presença de destinatário, ou seja, quem escreve, ou para quem eu escrevo, né? Para quem eu destino o meu texto. E remetente, quem remete aquele texto, quem envia. E isso é característico de todas as cartas. A do leitor não vai ser diferente, né? Ninguém envia carta para ninguém. Pode até enviar, mas é meio sem sentido, né? É um texto expositivo, às vezes, ou argumentativo. Ou seja, ele pode somente expor informações sobre determinado tema, ou ele pode argumentar sobre determinado tema, né? Dar opinião de quem está escrevendo acerca
daquele tema. Então, a gente tem aí essas duas possibilidades, sendo o argumentativo o mais utilizado, certo? E a estrutura. Bom, a estrutura, ela é bem parecida com a estrutura padrão do gênero textual carta, né? A gente tem, geralmente, não é sempre, mas geralmente, um vocativo, que é o nome da revista ou do jornal, né? Que vem acompanhado ali de local e data. De certa forma, o cabeçalho da carta, vocês já conhecem. Nós temos a introdução, que é aquele primeiro parágrafo onde é abordado ali superficialmente o que vai ser discutido na carta, né? O desenvolvimento, que é quando você aprofunda o que foi mencionado na introdução, você discute com maior aprofundamento aquilo que você já mencionou. A conclusão, que é quando você faz o fechamento das suas ideias, o fechamento da sua opinião, o fechamento de tudo, o fechamento daquele pensamento da carta do leitor, né? E aqui na conclusão, você pode sugerir uma sugestão ou fazer uma recomendação, qualquer coisa, né? Despedida é aquela saudação final que geralmente se coloca nas cartas: atenciosamente, fulano de tal, cordialmente, fulano de tal. Isso é a despedida. E a assinatura, que é quando você coloca ali o seu nome, suas iniciais, se fosse o caso de uma carta escrita, a sua rubrica, né? Então, a gente tem, a rubrica é a assinatura que a gente tem, pessoal. Não sei se vocês já têm a de vocês. Então, essa é a estrutura da carta do leitor, certo? Bom, vamos ver aqui. Um exemplo de carta do leitor. Que a gente tem o cabeçalho, observem, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Cabeçalho. Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Aqui a gente tem o vocativo, o nome da revista, logo depois da data. Então, a gente tem o cabeçalho com o vocativo. Meu nome é Gisele e tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Norte. Percebam que é muito fácil da gente visualizar essa estrutura aqui no exemplo dado, né? A gente tem aqui as primeiras linhas onde ela introduz quem é que está falando, sobre o que vai falar, né? Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Logo em seguida, ela aprofunda algumas questões sobre, apesar dessas matérias serem muito importantes, ela também adora outros tipos de matéria, né, a de modas e acessórios, e dá sugestões sobre um espaço reservado para reciclagem, direcionada para modas e acessórios. Logo em seguida, ela conclui dizendo que tem feito isso e tem sido um grande sucesso. Faz ali a saudação, abraços e até a próxima. E logo em seguida, tem a sua assinatura. Muito simples de visualizar e é um texto que tem essa função de dialogar com o meio de comunicação. Bom, ela consome a revista Teen Feminina todo mês. Então, ela tem mais do que o direito de conversar com essa
com esse meio de comunicação, de pedir aquilo que ela quer consumir. Então aí a Gisele Matias fez uma carta do leitor maravilhosa, certinho? Bom, por hoje é só. A gente conheceu o gênero textual carta do leitor. Nós temos um exercício para fazer sobre carta do leitor, né? Na página 28, 29, 28 e 29, para vocês me entregarem até dia 28/9, certo? E por hoje é só. Beijão e até amanhã, mais tarde, com a nossa correção dos exercícios, certo?